Você sabia que Deus faz da terra estrado para os seus pés? É verdade, veja o texto bíblico. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Isaías capítulo 66, versículo 1. Qual o tamanho de Deus? Você sabe qual é o tamanho de Deus? A Bíblia diz que Deus faz da terra estrado para os seus pés. Então, vamos saber o tamanho da terra. O tamanho da terra. A massa da terra é de aproximadamente 6,6 sextilhões de quilos. O volume é de cerca de 1 trilhão de quilômetros cúbicos. A área de superfície total da terra é de cerca de 197 milhões de quilômetros quadrados. Cerca de 71% são cobertos por água e 29% por terra. A Terra tem 7,5 bilhões de habitantes. Então nós vimos aí o tamanho da Terra. Para a gente saber o tamanho de Deus, você viu que a Terra tem todo esse tamanho, são 197 milhões de quilômetros quadrados. O peso da Terra, 6,6 sextilhões de quilos. Não dá nem para fazer uma ideia de quantas toneladas estão incluídas dentro desses 6 sextilhões de quilos. Lembrando que uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, a Terra é imensa, a Terra é enorme. E Deus, segundo a Bíblia, em Isaías 66, faz da terra estrado para os seus pés. É onde Deus descansa os seus pés. A terra é como uma gota em um balde. Um outro texto bíblico diz isso. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Isaías 40:15 diz que a terra é como uma gota em um balde. Agora imagine um balde vazio e dentro desse balde uma gotinha, simplesmente uma gotinha de água. Não dá nem para ver, não dá nem para perceber essa gota dentro desse balde. É assim que a Bíblia diz que a terra é para Deus, uma gota dentro de um balde. Agora imagine a terra, e nessa terra, esses habitantes são 7,5 bilhões de habitantes. Agora imagina, mais de 7 bilhões de habitantes dentro da terra, que segundo a Bíblia é uma gotinha dentro de um balde. Agora, se a gota é quase invisível dentro de um balde, uma única gota, imagine os habitantes nessa terra. 7 bilhões de habitantes. Você e eu fazemos parte desses 7 bilhões de habitantes. Será, ou talvez você pense, será que Deus está me vendo? Sendo que eu sou uma partícula dessa gota, uma minúscula partícula dessa pequena gota dentro de um balde. Olha, se a terra é como um balde, imagina você e eu, partículas minúsculas dentro desse balde. Agora, apesar disso, você e eu somos vistos por Deus. Ele nos reconhece. Nesses 7 bilhões de habitantes na terra, Deus conhece você e eu, e Ele faz discernimento. Ele sabe separar quem somos nós. Ele nos conhece pelo nome. Você que está aí agora me assistindo, Deus te conhece muito bem. Eu costumo dizer que Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos. Deus nos conhece melhor do que eu me conheço, do que você se conhece. Apesar da grandeza de Deus, Ele se minimiza em tamanho, não em poder. O poder é o mesmo, mas Ele se minimiza em tamanho e por nos amar e querer comunhão conosco, Ele habita dentro de nós. Sabia disso? Deus é imenso.
Ele é muito maior do que a terra. Ele faz da terra estrado para os pés. A Bíblia diz que a terra é como uma gota dentro de um balde para Deus. Mas Deus se minimiza em tamanho para ter comunhão conosco. Sabe o que Ele faz? Ele habita dentro de você, dentro de mim. A Bíblia diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está escrito em 1 Coríntios 3,16. Apesar de Deus ser tão grande, apesar do tamanho de Deus ser imensurável, ou seja, não dá para medir o tamanho de Deus. Deus, Ele se minimiza em tamanho, e o Espírito de Deus habita dentro de mim, dentro de você, porque Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ter comunhão contigo, Deus quer ter comunhão comigo. Sabia disso? E a Bíblia diz em Isaías 43, versículo 1: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.